E hoje nós acompanharemos a história de Madalena Gordiano. A história de Madalena Gordiano, filha de uma família de 9 irmãos, cuja mãe desesperada aceitou que uma estranha criasse a menina, é um drama social brasileiro. Mas também é a história de um crime contra a humanidade. Retrato de uma sociedade doente que insiste em não assumir seu passado, o que a impede sistematicamente de tratar os reflexos e resquícios de sua cultura desigual. Madalena Gordiano, de 47 anos, viveu em Minas Gerais sob regime de trabalhos forçados e restrição da liberdade por 38 anos. Rezava todos os dias porque acreditava que Deus a ajudaria a ter uma nova vida. Foi assim que encontrou forças para sobreviver aos 38 anos em que esteve sob custódia da família Milagres Rigueira. Primeiro na cidade de São Miguel do Anta e Viçosa, por 24 anos, e depois em Patos de Minas, onde morou os últimos 14 anos. A história foi revelada no último domingo pelo programa Fantástico da TV Globo. Em liberdade, desde o final de novembro, Madalena foi retirada da casa do professor universitário Dalton César Milagres Rigueira, após denúncias de vizinhos ao MPT, Ministério Público do Trabalho. Durante todo o tempo em que prestou serviços à família, Madalena sofreu abusos e abandono em uma rotina de total precariedade, aponta o inquérito em andamento. O advogado Brian Epstein, que representa a família Rigueira, afirmou que ainda não teve acesso aos autos do processo. O defensor criticou também que o processo tenha sido divulgado sem que haja uma sentença condenatória. Dalton Rigueira foi afastado de suas funções da FEPAM, Fundação Educacional de Patos de Minas, entidade mantenedora da Unipam, Centro Universitário de Patos de Minas. Nos depoimentos obtidos pela TV Globo, Dalton alegou que Madalena não era considerada como empregada da família. De acordo com as denúncias enviadas ao MPT, Madalena passou a morar aos 8 anos de idade com Maria das Graças Milagres Rigueira, conhecida como Dona Gracinha. A mãe biológica de Madalena não tinha condições de criar seus filhos. Apesar de ser professora e de sua família ter escola na cidade, com boas condições financeiras, Gracinha retirou Madalena dos estudos para que ela se dedicasse exclusivamente aos trabalhos domésticos. Aos 12 anos de idade, ela mudou-se para Viçosa, para seguir prestando serviços aos Rigueira. Esta fase da vida de Madalena durou até 2006, quando Dalton, filho de Gracinha, foi chamado para ser professor de zootecnia e veterinária da Unipam. Por conta de uma divergência familiar e exigência de Vani Rigueira, marido de Gracinha, Madalena passou a morar com Dalton, anos antes de se mudar para Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, próximo ao Triângulo Mineiro. Na nova cidade, encontrou na Igreja Católica um local seguro, onde pôde fazer algumas amizades. Apesar de sempre ter sido religiosa, Madalena não era de ir a missas com frequência até então. O medo a afligia a todo momento, segundo reportagem do Globo. Madalena tinha um comportamento diferente com os moradores do prédio em que habitava, sempre receosa de consequências que poderia sofrer do então novo patrão e principalmente de sua esposa, Valdirene Lopes Rigueira. Ela evitava ter conversas com vizinhos, limitava-se a cumprimentar com um sorriso no rosto e um breve comentário. Ela tinha muito medo de falar com a gente. Quando percebia que alguém da família estava chegando, ela já virava as costas e saía para não ter problema, disse ao UOL, uma pessoa que morava no prédio e pediu anonimato. Já na igreja, onde se sentia protegida e distante dos patrões, Madalena era vista como uma pessoa alegre e de bom trato. Ela dizia que tinha trabalhado demais, que estava com dores nas costas e sempre reclamava da Valdirene. Dizia que ela gritava muito com a mãe, que a maltratava, relatou uma fonte à reportagem. A mãe de Valdirene é Elvira Lopes da Costa, peça importante no contexto familiar. Aos 27 anos de idade, Madalena se casou com Marino Lopes da Costa, de 78 anos, e irmão de Elvira, apesar de jamais ter tido relação com o marido. O registro matrimonial ocorreu no cartório na zona rural de Cajuri, cidade próxima a Viçosa, e que tinha trâmites menos burocráticos, dizemos assim. 2 anos depois, Marino, ex-combatente de guerra, morreu.
Madalena não foi em seu velório, mas passou a receber uma pensão que hoje ultrapassa R$ 8.000. Em 2006, quando mudou para Patos de Minas, Madalena dividia com Elvira as obrigações de cuidar das filhas de Dalton e Valdirene. Porém, com o passar do tempo, Elvira começou a sofrer com a saúde debilitada pelas consequências do Alzheimer. Morreu em 2018 aos 83 anos de idade. Há relatos de que Elvira também vivia em situação de abandono no apartamento dos Milagres Rigueira. Sem plano de saúde, Madalena buscava ajuda com pessoas da igreja ou em um posto que ficava a 2 quilômetros de distância de onde morava. Uma vez, a Madalena me disse que estava gripada há 2 semanas e eu perguntei se ela estava tomando remédios. Ela disse que não. Então, eu comprei um remédio e pastilhas e dei para ela, mas ela não quis aceitar porque poderia ter problemas em casa. Mesmo assim, eu insisti e ela aceitou, mas pegou o remédio, tirou os comprimidinhos e escondeu na roupa para que ninguém em casa descobrisse, contou um dos confidentes da igreja. Madalena também tinha problemas dentários e ficou anos sem dentes. Quando conversava, falava com as mãos na boca. Coube a pessoas da igreja buscar um tratamento em uma faculdade da cidade que prestava serviços sociais e assim ela conseguiu obter uma dentadura. Em seus poucos momentos livres e sem obrigações domésticas, Madalena gostava de andar pelo centro comercial da cidade e visitava lojas que estavam a 2 quarteirões de distância de onde morava. As preferências eram sempre por roupas femininas e brinquedo infantil. 2 de seus desejos que nunca foram saciados. Ela apenas observava, jamais comprava. Madalena era conhecida das comerciantes. Apesar de nunca ter adquirido nada, ela gostava de observar as roupas. Um dia ela falou que queria muito comprar uma roupa e que poderia até comprar, mas que eles tomavam todo o dinheiro dela, contou um comerciante. Entre os lojistas, Madalena também se queixava da alimentação que recebia. Era sempre obrigada a fazer suas refeições sozinhas, em seu quarto, de no máximo 6 metros quadrados, sem janela e sem ventilação, embora o apartamento fosse de 4 quartos, 2 deles vagos após as filhas do casal saírem de casa nos últimos anos. Embora a própria Madalena tivesse uma renda superior a 8.000, oriunda da pensão do casamento com o tio de Valdirene, Madalena estava sempre sem dinheiro. O cartão ficava sob posse de Dalton, que fazia uso total do valor recebido. Nos depoimentos ao MPT, o professor disse que dava cerca de R$300 por mês para Madalena, enquanto ela relatou que recebia entre 50 e 200. A falta de recursos pode ser comprovada no dia em que foi resgatada pela PF, pela Polícia Federal, na casa dos Milagres Rigueira. Sem acesso à televisão e telefone celular, Madalena não tinha nenhum bem pessoal, com pouco mais de 3 camisetas, todas elas masculinas, que eram doações de outras pessoas. Os pertences foram levados em um simples lençol. O processo do caso Madalena está na fase de inquérito ao MPT. Enquanto isso, Madalena está em Uberaba, um abrigo com atendimento social e psicológico, neste recomeço de vida. Já Dalton e Valdirene saíram de Patos de Minas na última semana, com medo do linchamento público. Investigado por manter Madalena em condições análogas à escravidão, Dalton César Milagres Rigueira foi afastado do Centro Universitário de Patos de Minas, faculdade na qual lecionava até o momento. O anúncio foi feito pela Fundação Educacional de Patos de Minas, a FEPAM, entidade responsável pelo centro universitário. De acordo com um levantamento feito pela ONG Repórter Brasil, de cada 5 brasileiros resgatados de situações análogas à escravidão, 4 são negros, o que representa 82% dos 2,4 mil resgatados entre 2016 e 2018. Das 4.519 mulheres assassinadas em 2018, 68% eram negras, segundo o Atlas de Violência de 2020. A população negra também apresenta taxa de analfabetismo 3 vezes maior que a população branca. É o que diz os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Educação de 2019, divulgada pelo IBGE, segundo o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em outubro deste ano. 66% das pessoas encarceradas são negras, o que significa 2 a cada 3. Poderíamos preencher páginas incontáveis com dados que comprovam a permanência contemporânea da chaga escravista. O cinismo autocomplacente da família Rigueira é emblemático pela literalidade quase caricatural. Ele desperta indignação.
E deve despertar, mas não surpresa, com mais de meio milênio de idade, a nação brasileira ainda se divide entre membros e semimembros, quase livres, quase da família, e o núcleo do sujeito dessa expressão sem verbo não é família nem é livre, é quase. O cárcere que Madalena vivia, mais do que tudo, era o cárcere mental. E a pergunta que deixamos a resposta de psicólogos é: como isso acontece? E por quê? Porque 55 pessoas e descendentes delas se submetiam aos desmandos de Flor de Lis, por exemplo. A deputada federal que criou uma suposta facção familiar, onde dispôs de seus filhos para cometer crimes a seu favor. Por que eles não se libertavam disso, mesmo depois de adultos? Por que não conseguiam se desvincular? Este assunto vem ganhando força na mídia com a história de Flor de Lis. E Madalena? O que aconteceu dentro de sua mente para continuar na situação de escrava, mesmo após a sua maioridade? Este provavelmente será um assunto que ganhará muita força em 2021.